Olá, querido. Graça e paz, Deus abençoe você. Boa noite, bom dia, boa tarde. Nosso segundo às 18, para a gente conversar um pouco mais sobre questões nossas de âmbito social, cristão, filosófico, doutrinário. E eu quero, no segundo às 18 de hoje, falar sobre um assunto extremamente importante, mas que traz tanta polêmica desnecessária. E muitas vezes polêmicas causadas por uma interpretação descuidada do texto bíblico, uma interpretação desavisada. O assunto é doutrinas, usos e costumes, tá? Eu peguei inclusive um material meu, eu vou deixar você ver. Eu peguei um material meu que é antiquíssimo. Deixa eu fechar aqui. Esse caderno meu é o meu primeiro caderno de esboço, gente. Ó, como está. Eu não lembro o ano dele, mas ele deve ser aí de 1990, 1991. Um bocado de vocês que estão me ouvindo agora nem era nascido. Ai, o tempo vai passando e eu vou sendo desafiado. Mas vamos lá. Eu tenho algumas coisas escritas aqui, eu quero compartilhar com vocês. Óbvio que dentro de uma conjuntura, de um contexto de reflexão, analisando o tempo que a gente vive. Paulo diz aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 6, versículo 12, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É muito importante ter isso em mente. Eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas que eu posso condizem com aquilo que eu acredito, faço, ou um dos cuidados que Paulo nos orienta a ter é o cuidado com a percepção do outro. Paulo trabalha muito sobre a lei do amor e a lei da liberdade. Aos Romanos ele trata disso. Na lei da liberdade eu sou livre para fazer aquilo que eu entender, mas a lei do amor me prende no sentido de que eu cuide de não causar escândalo, constrangimento, desconforto no outro. Mas quando se fala de doutrinas, usos e costumes, e esse é o nosso segundo às 18, nós temos algumas abordagens bastante exacerbadas e desnecessárias. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava ministrando numa escola bíblica num dos estados aqui do Nordeste, eu vou evitar nomes, e coube a mim falar sobre doutrinas, usos e costumes daquela escola bíblica, e é um estado cuja igreja é bastante conservadora. E no meio da minha aula o presidente da convenção pediu a palavra e ele mencionou da década de 60, que uma senhora foi disciplinada na igreja, naquele estado, porque ela aderiu à moda de usar sutiã. Imagina aí, tá? Então vamos fazer uma distinção entre profecia, doutrinas e tradições, tá? Deixa eu começar falando com você que a profecia é uma mensagem de inspiração divina, trazendo a revelação de algo que está nas sombras ou predizendo o futuro. À luz das Sagradas Escrituras, o apóstolo Paulo admoesta que a profecia tem 3 propósitos específicos, que é consolar, exortar e edificar. Então, por exemplo, vamos ler aqui Isaías capítulo de número 3. Isaías capítulo 3, versículo 16 e 17. Deixa eu ver se é o 3 ou 5. Vamos lá. Isaías capítulo 3, 16. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam caminham saltitando, fazendo um tilitar com os seus pés. Portanto o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião,
e o Senhor porá à descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as toucas e os adornos em forma de lua, os pendentes, os braceletes, as estolas, os gorros e os ornamentos das pernas, e os cintos e as caixinhas de perfumes, e os brincos, os anéis e as joias do nariz, os vestidos de festas e os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos e o linho finíssimo, e os turbantes e os véus. Eu vivi num tempo que a igreja não permitia as mulheres usarem salto alto por causa desse texto. Não permitia as mulheres usarem cintos na saia, porque na calça era o fim do mundo, né? Era proibido. Eu já vivi um contexto que as mulheres eram proibidas de usarem xales. Eram proibidas de usarem toucas. Na verdade, as mulheres faziam uma espécie de... na minha região era chamada de neres, tá? Enrolava o cabelo assim em torno da cabeça e aplicava uma touca, o cabelo todo preso com... uns chamam grampos, outros chamam misses. Para o cabelo... era a chapinha para quem não tinha chapinha, tá? E aí colocava a touca. Era proibido cortar o cabelo, o fim da picada. Eu já participei de reuniões de membros com exclusão e disciplina por causa disso, usando esse texto. Só que esse texto é uma profecia. O profeta Isaías está falando do juízo divino sobre Judá e sobre Sião. E agora ele começa a descrever o luxo, a riqueza, o estado de regalia e de tranquilidade que o povo de Jerusalém vivia nesse tempo, e ele está dizendo, quando vier o juízo divino, quando vier o cativeiro, tudo isso vai ser tirado de vocês. Não é uma mensagem doutrinária, e nem é um retrato isolado da tradição e do costume judaico, é uma revelação do status social e econômico do povo de Judá nesse tempo, e que Isaías está dizendo profeticamente que quando vier o cativeiro, isso aqui será perdido, isso aqui vai ser tirado. Mas eu já vi sendo aplicado como doutrina. 2:18. Isso aqui é uma profecia, tá? Mas vamos falar de doutrina. O que são doutrinas? Doutrina é o bojo de leis, códigos e crenças que rege um povo. Diante disto, a Bíblia diz da igreja apostólica que ela permanecia na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é a compilação dos ensinamentos de Jesus, organizados de forma a orientar de modo sistemático a igreja nas suas convicções de fé. Por isso se diz que nós somos uma igreja apostólica, nós somos uma igreja pneumática, nós somos uma igreja reformada e doutrinária. Por que apostólica? Porque nós pregamos aquilo que é o fundamento da doutrina dos apóstolos. Por que pneumática? Porque nós cremos na contemporaneidade da ação, da obra e da operação do Espírito Santo. Por que doutrinária? Porque nós pregamos um sistema bíblico de doutrinas conforme compreendemos daquilo que foi compilado, organizado, codificado pelos apóstolos no primeiro século da igreja. Por que uma igreja reformada? Porque nós cremos na pauta que ocasionou a reforma protestante, portanto, somente as escrituras. Assim nós cremos. Isso é doutrina. Agora, os costumes e tradições não são necessariamente bons ou ruins. Costumes e tradições estão relacionados a um povo, a uma cultura, a um lugar.
E o detalhe, ele pode ser temporal. Então, aquilo que do ponto de vista da tradição e do costume é normal aqui, não é normal em outro lugar. De modo que, se eu frequento, congrego, sou membro, sou pastor de uma igreja que estabelece como tradição, como cultura, o não poder agir da forma X, querer estar lá e se comportar de forma inversa, é contraditória. Aí eu cometo o pecado da desobediência, de quebrar a lei de protocolo, da insubmissão. Não que aquele ato em si, como costume, seja necessariamente pecaminoso. Eu até trouxe alguns itens. Por exemplo, Abraão libera Eliezer para ir buscar uma noiva para Isaac e manda Eliezer colocar a mão sob a sua coxa. Na verdade, literalmente ali não é a mão sobre a coxa, é Eliezer segurar a parte genitália de Abraão para fazer um juramento pela sua própria fertilidade, de que ele não traria para Isaac uma mulher que não fosse das filhas da família de Abraão. É um costume, é uma tradição. Se nós vemos alguém fazendo isso hoje, nós vamos estranhar muito. Rasgar as vestes, sinônimo de luto, de tristeza, de protesto, de contestação. Andar sobre jumentas brancas. Deixa eu citar as referências, né? Colocar a mão na genitália para fazer um juramento. Gênesis 24:2 é o que Abraão exige que Eliezer faça. Rasgar as vestes é uma prática que a gente vai encontrar em diversas ocasiões na Bíblia Sagrada, que era uma expressão de luto. Andar sobre jumentas brancas, nós vamos encontrar um exemplo em Juízes 5:10, que era uma prática comum dos reis, dos fidalgos, dos juízes, daqueles que exerciam autoridade. Juízes 9:45, existe uma prática de jogar sal na terra. Era uma forma de estabelecer desolação. Ela não voltaria a produzir. Mas havia também o hábito de se fazer um pacto, uma aliança e celebrar com sal, indicando fidelidade, indicando equilíbrio, tá? Vamos lá. Maria desposada com José. É uma expressão bíblica que indica aquilo que nós conhecemos hoje como noivado. É o momento que se estabelece o compromisso entre um moço e uma moça. O casamento oriental, isso aqui é tradição, isso é costume. A festa de casamento no Oriente durava 7 dias. A lua de mel, Deuteronômio 24, durava 1 ano. Durante aquele ano, o noivo não podia ser convocado para a guerra. Ele precisava dedicar-se à sua mulher. Tá? O vinho oferecido a Jesus, misturado com vinagre, quando ele estava na cruz, era uma forma de entorpecer a vítima para que ela não sentisse tanto o sofrimento. Ele perdia a consciência, digamos, morria sem sofrer. É por isso que Jesus rejeita. Deixa eu ver mais aqui. O eirado. Descer um paralítico pelo eirado para Jesus curar. Você imagina as casas de hoje e diz assim, não, esse relato bíblico não tem sentido. Como é que subiram esse paralítico no teto para descer? O eirado era feito de tábuas ou de palhas, com pequenas porções de barro para fixá-las a fim de que o vento não levantasse, tá? Era muito fácil de remover. As casas não tinham a estrutura que nós conhecemos hoje, conforme nós conhecemos. Paulo, deixa eu tratar aqui de um assunto para a gente falar de uso e costume. Paulo diz que a mulher deveria se cobrir com um véu, porque era desonroso para a mulher ter a cabeça descoberta ou tosquiada. Por conta disso, eu já vi quanta gente, quanta mulher sendo disciplinada, perdendo Santa Ceia, perdendo cargo, porque foi lá, parou o cabelo. Eu estou aqui dizendo revoluciona e faz? Não.
você precisa se adequar ao ambiente onde você convive. Se você congrega numa igreja que estabelece isso como regra, seja obediente. Esse é um princípio, tá? Mas não caia no erro de condenar ao inferno quem pensa diferente de você, porque você estará enganado, estará equivocado, tá? Quando Paulo diz que a mulher deveria ter a cabeça coberta com o véu, presta atenção, Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Em Corinto estava o templo de Eros, o templo de Afrodite, deusa da volúpia, deusa do erotismo. Os templos de Eros e de Afrodite eram cercados de prostitutas cultuais, homens e mulheres. E como eles se caracterizavam? Pela cabeça raspada. Então, quando o adorador de Eros chegava, o adorador de Afrodite chegava, sabia que aquelas pessoas que estavam com as cabeças raspadas eram sacerdotes cultuais para orgia sexual em adoração àquelas divindades. O cara aceita Jesus em Corinto pela pregação de Paulo e vai para a igreja com a cabeça raspada. Alguém dizia, vem cá que eu sou adorador de Eros e quero cultuar. E o camarada diz, não, agora eu sou um cristão. Não, cristão não, olha a sua cabeça aí que diz que você é um sacerdote de Afrodite. Então Paulo diz, cubra a cabeça com um véu. É tanto que existe uma regra em Números, deixa eu ver se eu acho aqui, capítulo 5, versículo 18, dizendo, Números 5, 18, então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher, e a oferta memorativa, que é a oferta por ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. É uma forma de revelar que a mulher podia soltar os seus cabelos, demonstrando honra e submissão ao seu marido. Então, se ela não tem os cabelos alongados que lhe cobria a região do crânio, ela deveria então usar um véu até que os cabelos se cobrissem, porque conforme a tradição judaica, era vergonhoso para a mulher ter o cabelo ou a cabeça descoberta, sinônimo de honra e de submissão ao princípio marital, à orientação marital. Aí Paulo vem e diz a mesma coisa, que para o homem ter o cabelo comprido era desonroso. Está no mesmo cenário, está no mesmo contexto. É 2:18. Vocês não fazem ideia do quanto de gente que me aborda por causa do meu cabelo. Nas lives. Que cabelo é esse, pastor? Gente, presta atenção. Bonito ou feio é o meu cabelo, que eu deveria ter a liberdade de usar como eu entendo. Agora, já me ocorreu de eu ir ministrar em igrejas que o princípio do cabelo maior não é bem visto, e eu me adequar. O que não vale é você me julgar ou julgar alguém por causa do cabelo. O que nós precisamos é entender que existem traços que caracterizam aqueles que são cristãos, mas existem costumes, usos e tradições que são denominacionais. E dentro desse quadrado e parâmetro denominacional, que cada um se comporte de acordo com o ambiente ao qual decidiu se inserir. Entende? Então, existem muitas outras abordagens que eu poderia pontuar com vocês, como, por exemplo, já vi gente pregando o pecado de praticar exercícios físicos, porque Paulo diz que o exercício corporal para pouco proveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Ora, primeiro, Paulo não diz que o exercício corporal não tem propósito nenhum. Ele diz que para pouco proveita. Por quê? Porque Paulo está fazendo um paralelo do exercício corporal com a piedade, o que é espiritual com o que é físico. Em paralelo, o físico e o espiritual
o físico para pouco aproveita. E o espiritual para tudo é proveitoso. Ora, almoçar, dentro desse paralelo, para pouco aproveita. O teu organismo seleciona os nutrientes que lhe servem e expele o restante. E aí vai ficar sem comer? Então nós precisamos ser equilibrados, coerentes, consistentes, tá bom? Esse é o nosso 2-18, vamos parar, senão vira pregação. Comenta aí o vídeo, deixa a sua opinião, ela é válida. Marca alguém, envia para alguém, que Deus abençoe. Até a próxima segunda, querendo Deus.